Aqui novamente Gedeão de Almeida para mais um vídeo. Hoje eu vou abordar sobre, vou fazer um pequeno sneak peek do livro, de um dos capítulos que fala sobre a questão de investimentos. E, portanto, eu vou ler aqui algumas partes sobre desse capítulo. E não fiquem preocupados com os erros ortográficos. Há alguns erros ortográficos e de sentido. Normalmente no processo criativo isso é muito normal, mas em função daquilo que é o processo de edição e correção, até o produto final será melhorado, e tanto também o produto em PDF. Vai haver melhorias significativas. Então, o capítulo começa, né? Tem aqui o cabeçalho, que é os seus investimentos. Opa! Recebi aqui algumas notificações do Facebook. Falar de investimentos é falar de um processo importante para o seu desenvolvimento, financeiro e para o seu conforto financeiro. Esse capítulo está conectado com um capítulo que fala sobre as várias fontes de renda. Caso você queira uma vida financeira que seja saudável, sem a necessidade de recorrer sempre aos empréstimos, mas é claro, nós falamos de recorrer aos empréstimos, mas sem nos esquecer que o livro também aborda os três tipos de dívidas, né? E quando falamos dos três tipos de dívidas, também estamos aqui a fazer menção à questão relacionada aos empréstimos, né? Exato. Onde é que eu ia? Os empréstimos. Como meio de socorro, você precisa começar a investir. Os seus investimentos serão a base do seu desenvolvimento financeiro e a possibilidade de ter um certo conforto com as suas finanças. Os seus investimentos é onde você aplica um certo dinheiro e esse valor cresce ao longo do tempo. Investir é aplicar 1 e receber 3. Isso em função de um trabalho ao longo do tempo. Qualquer promessa de ganhos altos com muita facilidade é para desconfiar. Haverão outros vídeos ou outro vídeo a abordar sobre esse assunto, mas fazer menção de que muitos dos golpes em que nós caímos, que envolvem dinheiro, estão relacionados a ganhos fáceis. Então, sempre que você verificar que é uma promessa exagerada, que é uma promessa de ganhos fáceis, sem muito esforço, sem uma estratégia clara, sem se clarificar realmente de como é que este dinheiro é feito, como é que esse dinheiro se multiplica, então desconfia, sai a correr dessa promessa. É uma promessa vazia, que não vai dar certo, é golpe, você vai sair a perder. Então, promessa de ganho fácil é para sair a correr. Nossos investimentos representam parte do nosso crescimento e o conforto financeiro. O que faz muitos de nós não passar para o próximo nível são os investimentos que permitem acumular tesouro no presente. Ou seja, a mente de pensar no curto prazo também é um grande problema. Eu diria que nós, enquanto angolanos, temos realmente esta dificuldade. Pensamos muito no curto prazo. Eu diria que essa é uma das questões que muitas das vezes faz com que as empresas não facilitem métodos de aquisição de alguns bens por meios de... Claro que tem melhorado ao longo do tempo, mas poderia ser melhor a aquisição de alguns bens em prestações, ou você negociar com... Eu quero abrir uma empresa, por exemplo, foge-me aqui o termo, mas é uma clínica dentária, por exemplo. Eu quero abrir uma clínica dentária e não tenho alguns equipamentos. Se eu for para uma loja que fazem a venda dos artigos relacionados com os equipamentos da clínica dentária, raramente eles vão aceitar ceder ou ter de pagar parcial e depois, quando a clínica estiver a funcionar, pagar o restante. Porque além da questão que eu já fiz menção num vídeo anterior sobre a questão da honestidade e honestidade profissional, falta-nos também essa questão de olhar no longo prazo. As pessoas não conseguem criar deals, as pessoas não conseguem criar uma sinergia ou criar projetos por essa questão de esperarmos sempre recompensas imediatas e olhar sempre para o curto prazo. Não temos uma mente de longo prazo, né? De planificação, de olhar um crescimento gradual, de criar as coisas num processo de maturação, se assim posso dizer.
Deixa lá ver onde é que eu ia. Exato, dos investimentos que permitem acumular algum tesouro no presente. Aqui tem algum erro que depois vai ser corrigido e devia ser a outra parte, né? São investimentos que permitem acumular algum tesouro no presente, que não se multiplicará no futuro, mente do curto prazo. Hoje em dia, na realidade angolana, estamos muito preocupados com os ganhos presentes e com o pensamento no curto prazo, que só queremos tudo no agora, não pensamos no futuro ou no longo prazo. Queremos escolher todos os benefícios no presente. Esse pensamento faz com que muitos de nós não consigam criar projetos duradouros ou criar uma ideia que possa causar um grande impacto. Por exemplo, Elon Musk, ao formar a Tesla, a empresa de carros elétricos, e a SpaceX, a empresa espacial ou de foguetes, teve de investir nesses projetos por um longo período de tempo, em que houve muitas perdas, e só depois de um longo período de tempo em que houveram muitas perdas, que ele conseguiu os ganhos, né? Aqui mais uma vez a falar da questão do como a gente descobre no meio do trajeto e nunca antes de se colocar a fazer o próprio caminho. Tanto que o mesmo estava a investir em ideias que tinham uma grande chance de dar errado, tinham uma grande chance de não florescer, mas o mesmo continuou investindo e acreditando que era possível fazer dar certo. Na América, o mesmo chegou a ser descreditado e foi alvo de chacota. Poucos acreditavam que isso poderia dar certo. Houve grandes momentos de sacrifícios, perdas e longo período de investimento sem haver algum retorno. O mesmo teve que colocar todo o dinheiro que tinha, chegou a viver na casa dos amigos de favor, sendo que o mesmo chegou a investir todo o dinheiro que tinha na altura e os seus projetos não estavam a dar certo. Última parte, tanto que permaneceu e conseguiu fazer isto dar certo. Outra questão que está aqui na questão da consistência, né? Se nós queremos construir alguma coisa que realmente tenha valor e que vai causar algum impacto e que seja exponencial, precisamos de olhar para a questão da paciência, de ser consistente, de acreditar, né? Estamos a mexer também na questão da fé, que é a questão do imaterial e trazer para o material. Tanto que permaneceu e conseguiu fazer isso dar certo. Hoje está entre os homens mais ricos do planeta Terra, mas foi preciso pôr e não pensar que teria logo de imediato. A nossa mente deve pensar no médio e no longo prazo, não só no agora ou no curto prazo. E por último, último parágrafo, os investimentos podem ser feitos em negócios para que os seus bolsos possam estar mais gordinhos ou em ti mesmo, a fim de que possas estar preparado para pular de nível. Se você não tiver o conhecimento necessário ou está preparado, você não vai conseguir investir e multiplicar os seus ganhos. Então aqui é mais uma questão relacionada a buscar conhecimento para que esteja preparado às oportunidades. Para quem tem a mente trabalhista, em que pensa em trabalhar por alguém, escalar na pirâmide a nível de qualquer empresa, então devo me preparar, devo me munir de armas a nível intelectual, a nível de formação, a nível de cursos, para que possa escalar e estar apto e preparado para as oportunidades e dar resposta em função daquilo que a empresa quer. E para quem pretende investir é a mesma coisa, né? Buscar conhecimentos, aprender mais sobre negócios, desenvolver as suas habilidades de educação financeira, desenvolver a sua inteligência financeira para estar capacitado em aplicar nos momentos certos e tomar boas decisões em função de cada situação que vai aparecendo, em função de cada situação que vai surgindo. Então são essas questões que eu gostaria de tocar e fazer menção também que para quem pensa em investir, né, ou criar negócios, a mentalidade deve estar focada no fazer dinheiro e não propriamente ganhar, porque existe uma diferença que a posterior também vamos frisar, a diferença entre fazer dinheiro e ganhar dinheiro, porque quem faz dinheiro, ele descobre as maneiras de fazer o dinheiro trabalhar para ele, porque como eu já fiz menção, o dinheiro é um bom servo, mas um mau senhor. É tudo o que eu tinha para dizer. Espero que esse snack pack fez aqui muito sentido e deixou aquele gosto para que a posterior possamos ir atrás do livro e adquirir o mesmo, desenvolver aquilo que é a nossa capacidade de inteligência financeira e ajudar-nos a tomar boas decisões quanto àquilo que é a nossa maneira de se relacionar e lidar com o dinheiro. Vamos juntos e até o próximo vídeo.